Criação e manejo de equídeos com o Dr. Zoopet. Confira hoje o primeiro episódio, mas antes quero te convidar a acompanhar nosso conteúdo no YouTube. Assista na sua Smart TV, pesquisa aí Paracatu Rural no YouTube. Inscreva-se e marque o sininho, tá bom? Se você puder, clica no Valeu para contribuir com o nosso trabalho. Momento Zootecnia com o Dr. Zoopet. A etologia pode ser definida como a forma pela qual um animal se adequa ao meio em que vive, exteriorizando suas reações. Seu comportamento frente às mais diferentes situações exprime sua fisiologia interna, gerando reações imediatas. Como os animais utilizam a linguagem de um modo diferente dos seres humanos, seu pensamento também é processado de forma diferente. Em vez de pensarem com palavras, como nós, eles pensam com imagens e, portanto, cada imagem do ambiente em que vive influencia seu comportamento. Na natureza, o cavalo é um animal nômade, rotineiro, que vive em grupo, tendo como líder, em situações normais, uma égua mais experiente. Já em situações de perigo, o garanhão toma a iniciativa e, visando proteger o grupo, encara o inimigo ou se esquiva do confronto, liderando a fuga de toda a tropa. Os equídeos são animais herbívoros de grande porte e, no convívio com os seres humanos, têm como característica principal de defesa a fuga, o que os deixa em constante estado de alerta, fazendo com que se assustem facilmente. Para facilitar o convívio do animal com as pessoas que irão trabalhar ou lidar com ele, é importante, portanto, que se conheça seus sentidos, proporcionando mais segurança e benefícios nessa convivência. As informações estão presentes na cartilha da CNA sobre a criação de equídeos. Esse é apenas um dos pontos que serão abordados pelo Dr. Zoopet, professor Guilherme Carvalho, em mais uma série especial, desta vez sobre equídeos. Neste primeiro episódio, ele faz uma breve contextualização acerca de como se deu a evolução da espécie no passar dos anos e como lidar com o comportamento do animal no dia a dia. Olá, povo trabalhador, povo que produz alimento para este mundão. Nestes vídeos, que nós vamos fazer uma sequência de vídeos, vamos apresentar recomendações de manejo e formas para identificadores de avaliação de bem-estar em equinos. O que eu vou falar aqui, ele vai servir tanto para quem cria exclusivamente equino, como para quem cria outros equídeos, como por exemplo o jumento, a mula, pônei. Entretanto, todas as vezes que você quiser uma orientação, eu recomendo sempre que você busque um profissional que atue especificamente na área desejada. Se você é criador de jumento, procure um profissional que atue com jumentos. Se você é criador de cavalo, procure os profissionais que atuem com cavalos e, mais especificamente ainda, com determinados tipos de raças. Nesses vídeos, eu espero que a gente possa ajudar vocês a aumentar o cuidado e melhorar o grau de bem-estar dos cavalos em diferentes sistemas de criação, seja para esporte, seja para lazer, seja para trabalho ou até mesmo para reprodução. Qualquer que seja a finalidade da sua criação, busque sempre por um profissional especializado. E todas as necessidades básicas, elas devem ser tratadas de uma forma bastante criteriosa. Entender que o cavalo, o animal, é um ser senciente, e isso é muito importante. E o que é um ser senciente? Primeiro, a senciência ela foi definida há muitos e muitos anos atrás e é um critério cientificamente aceito. E o que vem a ser isso? É a capacidade que o indivíduo, o animal, tem de ter consciência de algo que esteja ao seu redor. Ele tem consciência do que acontece em torno dele. Isso tem comprovação científica, vários experimentos foram realizados nesse sentido, e quem mexe com cavalo, quem cria cavalo, sabe que eles têm a capacidade de identificar sentimentos bons e sentimentos ruins. As pessoas que convivem com os cavalos
sabem que ele tem essa possibilidade de entendimento e facilmente percebem que eles preferem situações que lhe tragam prazer e eles vão evitar situações que lhe causam medo e sofrimento. Essa é a base do entendimento para a ciência. Quando que aconteceu esse entendimento de sofrimento, de dor que os animais têm e saber que eles sentem isso? Isso aconteceu no pós-guerra, né? Numa comunidade pós-guerra, numa sociedade pós-guerra, onde foram criadas as 5 liberdades. As 5 liberdades funcionam para diversas formas de criação e diversos animais. E são elas: liberdade de fome, de sede, liberdade de medo, ansiedade, liberdade de desconforto, liberdade de ferimentos e liberdade de doenças, liberdade para expressar o seu comportamento natural. Isso foi definido lá em 2009, né, a partir de um consenso internacional, né, e para que uma pessoa possa fazer uma avaliação de bem-estar do animal ou de um grupo de animais, é muito importante que essa pessoa abandone determinados preconceitos, né? Alguns estão tão enraizados nas nossas tradições de criação de equinos, né? E às vezes as pessoas não conseguem perceber que determinadas atitudes podem causar maus tratos a esses animais. Somente assim será possível avaliar, analisar, modificar estratégias, procedimentos, definir instalações com o objetivo de promover e manter elevado o grau de bem-estar dos cavalos. Para a gente começar a conversar sobre tudo isso, é muito importante o entendimento do comportamento natural dos cavalos. Para isso, a história, né, a evolução dos cavalos, ela nos ajuda a ter um pouco desse entendimento. Primeiramente, saber que as características físicas e os comportamentos naturais dos cavalos, eles vão servir de base para as escolhas em relação às instalações e às práticas e manejos que serão adotadas. Como que aconteceu toda essa evolução, essa domesticação do cavalo? Isso ocorreu há milhões e milhões de anos atrás. No início, o ser humano ele caçava o cavalo apenas com o objetivo de consumir a sua carne. A aparência do cavalo, desde sua domesticação, ela mudou muito pouco, desde sua domesticação. E isso aconteceu aproximadamente há 6.000 anos atrás. Da mesma forma que as suas necessidades físicas, psicológicas, emocionais também não mudaram muito desde então, desde a sua domesticação. Por isso é importante entender um pouco da história antes de falar outros temas dos cavalos. O cavalo, por sua natureza, ele se considera uma presa. Ele se vê como uma presa e assim sempre foi, né? E ele necessita de determinadas estratégias para sobreviver. E aí, por causa de tudo isso, sofreu alterações adaptativas, principalmente nas suas estruturas, na sua estrutura músculo-esquelético, dos seus músculos, do seu esqueleto e no seu trato digestório. Isso fez com que potencialmente, né, potencializando a capacidade dos seus descendentes sobreviverem, aumentando a sua capacidade de fuga de predadores. Comportamento e bem-estar, pontos importantes para a criação de equídeos. Além das alterações morfológicas ocorridas com o passar dos anos, outro ponto marcante nos equídeos é o seu comportamento. Através de suas expressões, é possível perceber se há incômodo, satisfação e até abatimento com uma determinada situação. É sobre isso que Dr. Zopetti fala agora na sequência do nosso primeiro episódio sobre criação e manejo de equídeos. As grandes alterações visuais que nós temos nos cavalos desde então, ela se dá em relação ao seu aumento do tamanho, né, o aumento gradativo do seu tamanho corporal, e a redução do número de dedos, desde a sua evolução dos primórdios, alterações nos dentes, o que possibilitou o consumo de forragem,
tá? Isso foi a forma de eles se adaptarem ao ambiente. O sistema músculo-esquelético evoluiu muito, melhorou muito, a ponto de permitir a fuga em grande velocidade. E o trato digestório destes animais, composto por um estômago pequeno, que comporta pouca quantidade de alimento, permite estes animais realizarem fugas em altas velocidades. Vocês já imaginaram, já se tentaram comer, encher a barriga e tentar sair correndo de barriga cheia? Né? Extremamente desconfortável e muito difícil de você conseguir obter grandes velocidades. Por isso que o cavalo ele ingere pequenas quantidades, várias e várias vezes ao dia, justamente com esse intuito de, caso haja uma necessidade, ele tem a possibilidade de fazer uma fuga em alta velocidade. Outro fator que favoreceu a sobrevivência dessa espécie foi o fato dele conviver em grupos. Lógico que um animal que vive em grupo, ele tem muito mais chances de sobrevivência do que um animal que vive isoladamente. Tá? No grupo, aumenta o número de animais atentos à presença de predadores e com isso vai acontecer a rotatividade de funções. Animais podem estar descansando, animais podem estar pastejando, enquanto outros animais se mantêm vigilantes à presença de predadores. Então, na vida livre, o cavalo ele vai priorizar a segurança, depois vem o conforto e as interações sociais com os demais membros do grupo e, por último, vem a alimentação. Pode parecer um contrassenso, né? Mas se você perceber, a alimentação ela é uma mera consequência de um local adequado que o grupo optou por permanecer. E se você parar para pensar, o animal ele só consegue se alimentar se ele sobreviver, se ele estiver vivo. Para ele estar vivo, eles têm que estar seguros de predadores. A comunicação dos cavalos. Os cavalos, eles se comunicam e se comunicam muito bem através de linguagem corporal. E eles também fazem leituras de linguagem corporal. Eles recebem essas leituras de todos os seres que convivem com ele. E aí eu cito os seres humanos. Vai a primeira dica: o cavalo lê o seu corpo. Cavalos mostram-se grandes, ativos, alertas, por meio de uma postura avançada, peitoral, de pescoço, de cabeça erguida, movimento das orelhas sempre ativos, os lábios como forma de reação a diferentes estímulos do ambiente. Tudo isso são formas que os cavalos usam para a sua comunicação. São animais extremamente curiosos, ao mesmo tempo que são também muito cautelosos. Estão sempre prontos para a fuga, ao primeiro sinal de perigo. Mas não se iludam, são animais que, necessitando, enfrentarão o perigo com o pescoço, com a cabeça, batendo a cabeça em direção ao alvo, com as orelhas voltadas para trás, dentes à mostras, podem empinar ou virar-se rapidamente para dar coice e assim afastar o perigo. Cavalos debilitados, deprimidos, mostram-se acuados, com pescoço e cabeça baixa, orelhas e lábios caídos, pouco interesse na interação do ambiente com outros animais. Esse sinal de desequilíbrio, ele pode reagir exageradamente a pequenos e inofensivos estímulos, ou seja, bastando apenas o levantar de uma mão próximo de um cavalo nessa situação para que ele gere uma situação de confrontamento. Então é muito importante você entender quando o animal está nessa situação. O estado emocional dos cavalos, pode ser interpretado por meio das suas expressões corporais e faciais. Sentimentos positivos, sentimentos negativos podem ser percebidos pela expressão facial e corporal dos cavalos. E eles se expressam desta forma para outros indivíduos.
Nos próximos episódios, nós entraremos com a rotina do cavalo. O que o cavalo faz durante o dia, quais são as suas atividades, quanto tempo ele pasteja, quanto tempo ele descansa. Então aguarde o nosso próximo vídeo para que você tenha mais informações sobre o dia a dia do cavalo. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Você pode acompanhar pelo YouTube. Vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Todos nós temos aquele amigo que fala muito, mas nunca nos apoia de verdade. Provavelmente também a gente já foi assim algum dia, né, com algum amigo nosso. Dizemos que vamos fazer algo muito legal ou impressionante, mas no final das contas não podemos realmente cumpri-lo. Uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele não apenas fala muito, mas sempre nos apoia. Deus fala sobre o seu amor por nós, sobre o fato de que Ele nos ama mais que podemos imaginar. Ele provou que isso é verdade ao enviar Jesus Cristo para morrer por nós. Jesus sempre fez o que disse que faria, provando que podemos confiar em suas palavras e em suas ações para conosco. Hoje, gaste alguns minutos aí para agradecer a Deus. Agradeça a Deus tanto por dizer quanto por provar que te ama. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.